aqui para os vereadores que compõem a nossa mesa hoje. Queria saber se é possível para ambos, tá? Vamos da mesma forma, 3 minutos para ambos. É possível construir uma alternativa de diálogo entre poder público e movimentos de moradia justamente para garantir o direito à habitação sem comprometer o direito à propriedade? Quais propostas concretas, e aí eu já lhe pergunto, vereadora, cada um poderia defender, o que é que a senhora defende, né, nesse sentido? Então, primeiro eu defendo mais orçamento para as políticas habitacionais. Eu queria aproveitar e destacar aqui que o nosso mandato, por exemplo, por meio de emenda parlamentar, no primeiro mandato, óbvio, nós não conseguimos construir residências, mas nós conseguimos fazer reforma de 10 casas no bairro de Mãe Luísa para garantir reforma dos banheiros e garantir acessibilidade para famílias que têm pessoas com deficiência. Então, isso é transformar de fato a vida das pessoas. Você imagina o que é uma casa com uma pessoa com deficiência que mora numa residência completamente vulnerável no bairro de Mãe Luísa, gente que não conseguia nem acessar o próprio banheiro para tomar banho, porque essa era a condição das suas casas. A gente conseguiu reformar 10 casas como essa. Então, sim, é possível mediações, é possível as propostas, por isso que a gente tem que discutir o orçamento público, por isso que a gente tem que cobrar a política habitacional. Agora, a política habitacional, o município não tem condição também de fazer sozinho, precisa de parceria com o governo federal. E nós tivemos um hiato de política habitacional do governo federal. Quando o Temer entrou, ele suspendeu os projetos do Minha Casa Minha Vida, a não ser aquilo que já estava em processo de execução dado do governo anterior. Como eu já falei aqui, o governo Bolsonaro não entregou uma única residência no programa Casa Verde e Amarela. Então, nós estamos retomando a política habitacional. O vereador aqui falou de 80 mil, 180 mil casas que vão voltar. Nós entregamos mais de 8 milhões de residências no Minha Casa Minha Vida. Então, são 8 milhões o dado concreto do que a gente já entregou de casa do Minha Casa Minha Vida. E as pessoas sabem disso. Eu queria aproveitar o finalzinho desse tempo só para citar uma questão que foi suscitada no debate anterior, que foi a questão dos supermercados e do Carrefour. O Carrefour é a rede que mais fatura em supermercados do Brasil. Fatura uma média de 120 bilhões por ano, uma média de 12 bilhões ao mês. São números que nós da classe trabalhadora não sabemos nem imaginar direito. Então, assim, você ouvinte que está ouvindo, acha mesmo que o coitado é o Carrefour? Quando as famílias que vivem nas ocupações ocupam por algumas horas um supermercado para pedir que esse supermercado entregue cestas básicas na véspera do Natal? Acha mesmo que o coitado é o mercado que teve um prejuízo de alguns mil, alguns milhões, o cálculo que foi feito aqui pela FEComércio durante aquelas 3 horas? Eu tenho um lado, e o meu lado é que todo mundo tem que ter um bom Natal e a mesa farta, e eu acho que os supermercados deveriam sim ter uma política de entrega de cestas. Agora, e por isso eu faço questão de pontuar isso. Então, esse debate tem um lado, por isso que eu volto a dizer, a quem serve essa SEI do vereador Matheus Faustino? A quem ele quer agradar? Aos grandes empresários da cidade? Porque é o que me parece a todo momento. 26 segundos ainda, vereadora. Muito obrigada. Não, mas eu queria reafirmar que a gente tem sim possibilidade de construir. Acho que as políticas de programas habitacionais são a prova viva disso. E no município de Natal, nós temos ausência disso. A CEARP, inclusive, foi convocada, participou de uma oitiva da segunda reunião da SEI e foi uma oitiva completamente vazia, não conseguia trazer nem os dados do que a prefeitura tem construído de política habitacional no município de Natal. Mas teve algo muito importante nessa reunião da SEI. A Assentas, foi reconhecido que a Assentas, a Secretaria de Assistência Social, inclusive entrega política de assistência social nas ocupações. Então me diga, uma prefeitura que através da sua Secretaria de Assistência Social entrega a cesta básica nas ocupações, essas ocupações são criminosas se a própria prefeitura as reconhece? Obrigada, vereadora. E agora eu repasso novamente o questionamento ao vereador Matheus Faustino. Quais propostas concretas, vereador, o senhor defende nesse sentido? Bom, primeiro que a gente não fique fazendo justiça com as próprias mãos e ficar ocorrendo esse tipo de invasão que acontece aqui no município. Agora eu quero citar aqui uma das grandes mulheres que existiu no mundo, Margaret Thatcher, que ela falava o seguinte: o comunismo dura até acabar o dinheiro do outro. Ela citou aqui o Carrefour, que lucra bilhões e bilhões e bilhões, que lucre mais e traga mais dinheiro aqui pro Brasil. Agora, se vocês continuarem invadindo o Carrefour e ele chegar a falir, aí infelizmente não vai ter comida nem para vocês, porque acabou o dinheiro do capitalismo, nem o país vai conseguir se sustentar, porque vocês acabaram de destruir. Agora foi falado aqui também,
também, eu faço questão de responder que eu sou um mandato improdutivo, pelo contrário, eu sou o mandato, eu afirmo aqui categoricamente, o mandato mais produtivo da Câmara dos Vereadores, e eu não envio o requerimento, porque o requerimento é algo que você só coloca dentro do site para protocolar e ser aprovado na sessão. Eu faço questão de fazer todas as minhas reivindicações via ofício, para a gente contabilizar todos os ofícios e ter o prazo de resposta da Secretaria. Então eu tenho mais de 200 ofícios desde o mandato protocolado, e inclusive sendo o mandato mais econômico. Por exemplo, a vereadora aqui, só no período de recesso, que ninguém está trabalhando, ela gastou 22 mil, que é o teto da cota parlamentar. Enquanto isso, eu economizei basicamente tudo. Ao longo do mandato já são 60 mil economizados, enquanto juntando a vereadora aqui e toda a bancada do Partido dos Trabalhadores já gastaram mais de 150 mil reais. Então a régua aqui de competência, de produtividade e de economia é muito extensa. Ela foi falada aqui também sobre o programa de habitação. Eu concordo com tudo, inclusive a própria ideia de Bolsa Família é uma ideia liberal do Milton Friedman, a ideia de renda mínima universal. Eu concordo que tem que ter isso, eu concordo que tem que ter Minha Casa Minha Vida. Só que a gente reconhece que sempre que existem programas sociais a respeito que envolvam um montante de dinheiro, por muitas vezes acontece desvio. Isso aí não é eu que estou falando também, é a Justiça que alegou que o Petrolão existiu, o Mensalão existiu, e tudo isso foi dinheiro desviado que inclusive poderia estar indo para essas obras de Minha Casa Minha Vida. Em vez de 8 milhões, deveria ser 20 milhões, levando em consideração que nós temos uma população aí de mais de 220 milhões de pessoas, e a maioria são pessoas que ganham abaixo de um salário mínimo, ou seja, que não conseguem financiar uma casa. Então 8 milhões perto, por exemplo, de um déficit habitacional do Partido dos Trabalhadores em 2005, que era algo quase já em 8 milhões, não é basicamente nada ao longo desse tempo, levando em consideração que tem muitas pessoas aí em estado de vulnerabilidade. Agora eu quero deixar aqui claro também para as pessoas que essa produtividade de vários PLs protocolados pela Brisa, eu vou dar aqui a extrema relevância dos PLs dela para a população. Dia da visibilidade bissexual, nossa, como a população quer muito que isso seja algo inerente para o cotidiano das pessoas. Cota trans para empresas privadas que têm parceria com o município, também outra pauta que eu tenho certeza que a população está adorando e quer muito isso. Incentiva a ocupação, veja só, um PL que incentiva que as pessoas e os proprietários eles aceitem a invasão daqueles que invadem. Obrigada, Júlio das Pretas, nossa, tenho certeza também que a população está aclamando pelo Júlio das Pretas, inclusive eu indico aqui fazer o Agosto das Brancas, para fazer ficar igual, né? Dia de Oxum, nossa, com certeza esse aqui, a população de Natal, ela tá querendo. Inclusive eu declaro aqui que Natal é do Senhor Jesus Cristo, Brisa. Aqui tem um relatório também, eu vou deixar disponível também nas minhas redes sociais do que realmente fala o PL dela a respeito do incentivo às invasões, é isso. Obrigada, vereador. Mais uma vez, Brisa, por gentileza, 1 minuto. Eu agradeço a divulgação do meu trabalho que o vereador Matheus Faustino fez. Ele, com toda certeza, não faz ideia do que é para nós, por exemplo, a importância de ter no calendário oficial do município o Dia da Visibilidade Bissexual. Esses debates eu não vou entrar aqui com o vereador. Mas eu ia falar justamente agora na minha tréplica da questão do meu programa de incentivo à ocupação dos vazios urbanos. Vazios urbanos são justamente propriedades que estão somente para especulação imobiliária. Vazios urbanos. Propriedades que estão abandonadas há décadas, inclusive que os seus proprietários não pagam IPTU. Esses vazios urbanos estão mapeados por trabalhos acadêmicos da universidade. Nós precisamos que esses vazios urbanos cumpram função social da propriedade. E não sou eu que estou falando que a propriedade tem que ter uma função social. Foi a Constituição, eu não vou nem precisar ler, porque o próprio vereador que me antecedeu leu já sobre a função social da propriedade. Agora, só para finalizar, inclusive como direito de resposta, eu queria dizer ao vereador que o recesso em janeiro é um recesso das sessões legislativas. O mandato não é obrigado a parar. E se você, ouvinte, tiver alguma dúvida, pode falar com a gente que a gente envia, mas o nosso mandato fez 109 agendas no mês de janeiro. Eu, pessoalmente, participei de 49 agendas no mês de janeiro. Então, o recesso, vereador, se Vossa Excelência fica em casa durante o mês de janeiro, é uma opção sua. Eu continuo trabalhando e o nosso mandato continua na rua. Obrigada, vereadora. Mais 1 minuto para o senhor. Bom, mais uma vez aqui fica claro que todo mundo sabe que meu gabinete ele abriu na segunda semana de janeiro, ou seja, desde a segunda semana de janeiro meu gabinete está aberto, eu estou fazendo inclusive as fiscalizações. Agora vamos lá, o que vale, pessoal? É um estudo da Universidade Federal ou a Justiça que define se um imóvel cumpre a função social? Mais uma vez, ela citou aqui o artigo 5º da Constituição, acho que ela não conseguiu citar diretamente qual é o artigo, qual é o inciso, porque ela não lembra, talvez não tenha lido. Mas é aqui, realmente, ó. Eu queria só pedir respeito ao vereador. Não posso ser... Não, vereador, não pode. Claro que não pode. Se quer interferir, então vai. Não pode. Não vou usar o seu tempo. Eu só quero que você mantenha o respeito no debate. Tô respeitando, você não citou. Então vamos tentar. Eu não menti. Vamos tentar. Você citou? Você não citou, então. Continue. Vamos lá.
Só pedir para voltar aí meu tempo, tem umas 30 segundos. Inciso... Vou acrescentar 20 segundos no seu tempo. Certo. Inciso 23 fala que a propriedade atenderá à função social. Quem determina isso? A própria Constituição, no artigo 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por razão de interesse social mediante a justa e prévia indenização em dinheiro. Ou seja, o PL dela e nada não serve pra coisa nenhuma, porque o que determina se está cumprindo a função social é a justiça e não o estudo de universidade e não o movimento que fica invadindo discriminadamente. É isso, vereador? É isso. Vai abrir mão do resto do seu tempo? Eu abro. Se quiser usar, Brisa.